pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje vai ser sobre a literatura de Machado de Assis. Machado de Assis, ele foi um dos maiores escritores da nossa literatura, da literatura brasileira, conhecido no mundo inteiro. Ele nos deixou obras tão importantes, tão valorosas, que até hoje nós nos questionamos e percebemos o quanto ele foi um gênio da nossa literatura. Vamos conhecer um pouco da biografia básica dele, dos aspectos mais importantes que estão presentes nas suas obras, os temas que foram mais abordados, como também os principais romances e ainda alguns dos seus principais contos, que foram inúmeros. E com isso, com a qualidade, com a perfeição, ele acaba se tornando-se um mestre do conto. Com relação à sua biografia, é bem importante perceber a sua origem. Ele era mulato, tinha uma origem humilde e ainda uma saúde fraca. Onde, na época de Machado de Assis, alcançar o que ele alcançou hoje era praticamente impossível, mas ele conseguiu vencer e, por meio de leituras, por meio de muito esforço e estudo, ele torna-se esse grande escritor. Casa-se com uma portuguesa chamada Carolina, a qual é sua companheira, né, durante toda uma vida, e torna-se, por esforço próprio, um polígrafo. Ou seja, ele consegue escrever em todos os estilos literários, desde o romance, o conto, a crônica, a crítica, o teatro e a poesia. Mas principalmente no romance e no conto que ele é reconhecido como grande escritor, embora tenha escrito todos esses gêneros. Vamos passar agora para conhecer um pouco mais dos aspectos centrais da obra. Em praticamente todas as suas obras estão presentes uma visão objetiva. Nós vimos que o realismo ele vai trabalhar com objetivo, com base na ciência, com base na realidade. Então, tudo que vai ser mostrado nas suas obras, nas suas criações, deixa bem presente essa objetividade. Essa objetividade ela vem acompanhada de pessimismo e de ceticismo. Machado de Assis era bem cético e ele deixa isso nos seus personagens bem claro. Ele, nas suas críticas, ele mostrava que ele não acreditava, ele já demonstrava, já escrevia que o Brasil, por exemplo, não ia dar certo, que a corrupção, o homem, da maneira como ele o brasileiro, ele não ia acabar com os problemas, com as dificuldades. Quando veio, por exemplo, a libertação dos escravos, ele escreveu e deixou bem claro que ia acontecer, mas a libertação ia acontecer, mas a escravidão, a discriminação, o preconceito ia continuar. Muita coisa que ele disse desse momento é bem realidade ainda nossa. Outro aspecto também bem importante é a crítica, que está sempre presente, a ironia, e por meio de uma linguagem bem sóbria. O que ele está ironizando, o que ele está criticando tem sentido. Ele sabe o que está dizendo. Ainda faz parte desses aspectos a metalinguagem. Em vários momentos, ao narrar os seus romances, Machado de Assis usa a língua para explicar a própria língua. A metalinguagem está presente em praticamente todos os seus romances. Também a intertextualidade. Como um grande conhecedor, um grande leitor, ele traz para as suas obras textos de obras famosas da nossa literatura, como também da Bíblia, fazendo sempre essa intertextualidade com que ele procura narrar. E praticamente todas as histórias que Machado de Assis produz passam-se no Rio de Janeiro. E com isso ele mostra o quanto ele foi bom na literatura,
porque sem sair do Rio de Janeiro, ele falou de assuntos que têm a ver com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, o que vem a ser universal. Ainda Machado de Assis, ele consegue fazer uma análise psicológica das suas personagens impressionante. A reflexão se sobrepõe sobre a ação. Em praticamente todos os romances de Machado de Assis não há preocupação com a narrativa linear, com o tempo, e sim os questionamentos, as análises que as personagens vivem naquele momento em que está sendo narrado. Com relação aos temas preferidos de Machado de Assis, que foram influenciados sobre o contexto histórico em que ele viveu, como também com as doutrinas filosóficas, nós temos o adultério, a vaidade, a loucura, o valor, que é muito abordado nas análises psicológicas que ele faz das suas personagens. A questão do ser e do parecer está sempre presente. Ainda o casamento, que ele mostra em vários de seus romances, como por exemplo em Dom Casmurro, que ele vê o casamento como uma entidade já fadada, que não tem jeito. O sadismo, no caso o casamento aqui arranjado, que é bastante vivido nesse momento. O sadismo também é um tema muito presente em suas obras. Ainda o triângulo amoroso, no qual ele traz uma grande inovação. Já era muito comum traição, triângulo amoroso, mas no triângulo amoroso sempre tinha um inimigo, né, como se opondo a esse personagem principal. Aqui não, como acontece em Dom Casmurro. O triângulo amoroso é formado, segundo ele sugere, pelo seu melhor amigo. Então ele inova essa forma de apresentar. Ainda um tema muito utilizado é o sadismo, a vingança, vida e morte. São temas que fazem parte dos seus romances, dos seus contos, na qual essa análise psicológica, essa reflexão estão sempre presentes. Como romances principais, nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra que inaugura o realismo em 1881, obra de valor importantíssimo para a nossa literatura, porque já começa pelo fato de o defunto, né, contar a sua história, que não se trata de um autor defunto, mas um defunto autor, que já pelo fato de estar morto, não deve a ninguém, vai contar tudo de errado, vai contar os podres dele, como também das pessoas com as quais ele vivia. Não deve mais nada. Outro romance também muito importante vai ser Quincas Borba, também Dom Casmurro, que são os três principais romances reconhecidos no mundo inteiro na produção da literatura de Machado de Assis. Ainda nós temos outros romances importantes, como Esaú e Jacó, Memorial de Aires, A Mão e a Luva, também a Yá Garcia e Helena, que preservam mais características não tão realistas, mas que são romances também que já, essa análise psicológica já começam a serem apresentadas. Como contista, ele torna-se um mestre e produz contos que, são inúmeros, aqui estão alguns, mas os seus contos estão registrados num livro bem importante que existe entre os 100 melhores contos do mundo, estão os de Machado de Assis. A Cartomante é um bem conhecido, bem interessante, O Enfermeiro, O Apólogo, Missa do Galo, A Causa Secreta, Um Homem Célebre, Teoria do Medalhão, O Alienista, que aborda a questão da loucura, A Desejada das Gentes, Uns Braços, são alguns contos no qual essa visão, né, esses temas, como também essa visão, estão bem presentes. Então, conhecendo um pouco de Machado de Assis,
Ele foi tão importante no seu momento, e já reconhecido no momento em que vivia, que ele fundou, né, a Academia Brasileira de Letras e foi unanimemente consagrado, né, como o primeiro membro dessa academia, presidente. Possuía uma linguagem altamente ousada e experimental, diferente de tudo que até então havia sido produzido no Brasil. Machado de Assis, ele sonda a mente humana de seus personagens de uma forma impressionante, como foi dito aqui. A ação não importava tanto, já a sondagem humana, a análise psicológica das suas personagens era o que era feito com grande precisão por esse artista. Faz crítica social de uma maneira impressionante, porque aparece tanto em suas obras essas críticas, mostrando a sociedade de aparência, uma sociedade dos comportamentos, a sociedade carinhoca do final do século XIX, que tinha os comportamentos da questão das convenções, o que era conveniente, a questão da aparência, e com isso ele torna-se, né, o mestre do capítulo curto. É impressionante. Machado de Assis consegue dizer tudo em apenas um capítulo que se resume, consegue dizer muito em apenas um capítulo que se resume em uma folha. Por quê? Porque ele usa frases curtas, justamente essa questão da objetividade, de se direcionar, faz isso com grande exímio. E também por ser, né, um grande conhecedor e estudioso da nossa língua. Então, essa é a literatura de Machado de Assis que nós temos que conhecer e valorizar na nossa história literária.